Queridos amigos, sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Pedimos a todos que curtam o vídeo, que compartilhem, comentem, acionem o sininho para serem avisados dos próximos vídeos e lembrando que isso é importante para que o YouTube aumente o alcance dos vídeos do canal. Então é uma ajuda muito importante que os amigos nos dão. Nós aqui no programa Gotas do Evangelho, nós acompanhamos as mensagens do livro Caminho, Verdade e Vida, e depois vamos ver outros livros de Emmanuel e as suas mensagens nesses outros livros, conhecidos como a série Fonte Viva, esses livros que destacam versículos do Novo Testamento e são comentados, então, esses versículos por Emmanuel. Nós hoje vamos ver a mensagem de número 14. E essa mensagem fala de fé. Tem o título de Em Ti Mesmo. O versículo destacado por Emmanuel está na carta de Paulo aos Romanos. É um versículo, então, de Paulo. No capítulo 14, no versículo 22, diz Paulo. Começa com uma pergunta. Tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Tens fé? Então tenha fé em si mesmo diante de Deus. Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo sobre a fé da seguinte forma: no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura, nós, aquela expressão de confiança em si mesma, no caso, confiança em nós mesmos, e que deve manter essa confiança na esfera das obrigações que tem que cumprir à face de Deus, ou seja, diante de Deus. Então, nós temos obrigações a cumprir? Temos obrigações a cumprir. Nós viemos cheias delas, com as nossas provas, com as nossas expiações. Nós temos muitas tarefas a cumprir. Muitos projetos que nós fizemos no mundo espiritual para cumprir aqui. Para que isso se desse, Deus nos legou recursos. É preciso que nós confiemos que os recursos que Ele nos legou, sim, estão em nós. Nós temos essa capacidade, nós temos esse poder que esses recursos nos oferecem. Ou o poder de cozinhar bem, ou desenhar bem, ou de nos relacionarmos bem, de falarmos bem. Recursos inúmeros cada um de nós tem, para fazermos o melhor diante de Deus, porque não são as suas leis que estão na nossa consciência. Quando fazemos o melhor, estamos fazendo o melhor diante da nossa própria consciência, pois Deus está em nós. Estamos diante de Deus o tempo todo. Agora, como podemos fazer o melhor diante de Deus ou seguir as suas leis que estão em nós, na nossa consciência, se não acreditarmos em nós? Se não confiarmos em nós? Se não confiarmos que temos sim em nós esses recursos? E que ninguém vai lançar mão deles senão nós mesmos. Então é preciso confiar. Confiar em Deus, confiar em nós. Da mesma forma, não é? Da mesma forma. De forma diferente, mas fé. É como temos no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé humana e a fé divina. Muitas vezes as pessoas não confiam em si mesmas. Não confiam em si mesmas porque não gostam de si mesmas, ou porque têm sentimentos de culpa, ou porque acham que não merecem coisas boas em suas vidas. Então não reconhecem o que tem de bom e os recursos que tem de bom.
Com certeza, nesses momentos, e essas pessoas precisam de ajuda, porque se eu não reconhecer o que é meu temporariamente aqui neste mundo, porque Deus me ofereceu inúmeros recursos, se eu não reconhecer que os tenho, se eu não aceitar que os tenho, eu não vou tirar coisas boas deles, não vou aproveitá-los. Vai ser como na parábola dos talentos, o talento enterrado na terra, que não vai ser dignificado diante de Deus, que está em nós, e depois nos lamentaremos enormemente. Porque se Deus confia em nós para que os usemos, porque nós mesmos, então, não vamos confiar. Deus está confiando em nós. E Emmanuel continua dizendo assim: os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado. Claro, porque o poder absoluto é de Deus. Em nós o poder sempre será relativo. Então esse poder relativo nos é confiado. E aumentando-o, diz Emmanuel, pelo próprio esforço. Então nós temos recursos e capacidades, muitas, mas se não as exercitarmos, não colocarmos esforço para fazer, como Jesus diz, fazer brilhar a vossa luz, se não fizermos esses recursos realmente se manifestarem, eles não vão estar dando margem a executarmos tudo o que viemos aqui de bom fazer nesta vida. E ele completa dizendo assim: aumentando então, com o próprio esforço, esse poder que nos é confiado. Prosseguem fazendo isso, as pessoas, nós, nas edificações definitivas, com vistas à eternidade. Isso é muito interessante, não é? Porque os recursos que Deus nos confere ainda não são nossos. Ainda são os talentos que Ele nos oferece para o nosso crescimento, para exercitarmos. Olha, eu vou lá, vou te emprestar isto, vou te emprestar este dom, vou te emprestar essa inteligência, vou te emprestar esta capacidade. Vai, usa bem, porque se você não usar bem, você vai perder. Se eu posso perder, eu não tenho ainda, não é? Não é meu, porque quando é meu eu não perco. Nenhuma virtude conquistada é perdida. Então, quando tivermos uma evolução espiritual iluminada, realmente superior, já seremos detentores de recursos nossos, não mais delegados, mas recursos nossos. Reencarnaremos mais plenos de recursos, mas por enquanto ainda nos são emprestados. Mas estamos desenvolvendo para que eles um dia venham a ser nossos, é o que ele diz, das edificações definitivas, com vistas à eternidade. Bom, eternidade dentro dessa visão de progresso, de evolução espiritual. Porque eterno é Deus. Nós somos imortais. Eterno é aquele que não tem início e não tem fim. Quem não tem início e não tem fim é Deus. Nós temos início e fim. E disse, quem não tem, referindo-me a Deus como um ser, não é? Porque no livro dos Espíritos está aqui é Deus, e eu coloquei quem, por questões afetivas apenas, não doutrinárias. Não sei exatamente que é Deus, mas Deus é uma inteligência suprema, não é uma coisa, não é? Então, como inteligência suprema, eu estou colocando como quem e não como que. Sabendo que os espíritos colocam na pergunta, ou melhor, Kardec coloca na pergunta que é Deus, não são os espíritos, a pergunta é de Kardec. E os espíritos respondem, inteligência suprema. E nós somos filhos dessa inteligência.
Se nós, como filhos, somos quem, eu coloco o Pai como quem também. Não vamos esquecer, o que é de Kardec, o que não é dos espíritos, ok? Ele deixa a pergunta em aberto e eles definem na resposta. Continuando. Os que, aí vai, primeiro falamos daqueles que têm fé nos recursos que receberam. Agora ele vai falar naqueles que não têm. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, foi o que falamos antes, não é? Aqueles que estão com uma baixa autoestima, que não acreditam nos seus recursos, que de alguma forma se colocam numa posição de berlinda, ou seja, questionando a si mesmo com relação ao que pode realizar, esses esperando em promessas humanas, esperando promessas, a gente tem que esperar em Deus, não é? Esperando em promessas humanas. Não, vamos confiar e fazer o melhor para desenvolver em nós. Dão a ideia, olha que interessante. Então, aqueles que permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas e não tendo como norte as promessas divinas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, rolha, né? Fragmentos de rolha, de cortiça, bem levinho, né? Sem finalidade própria, porque uma rolha ainda tem finalidade. Agora, fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Ao léu, sem rumo, sem norte, sem objetivo. E ele diz, naturalmente, continua Emmanuel, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Ninguém está falando que é para não confiar no outro, é outra coisa. Agora, depender do outro nesse sentido, do outro validar, olha, você tem recursos, né? Ai, você acha, se o outro não disser que eu tenho recursos, eu não vou acreditar que eu tenho? Quando Deus me legou esses recursos? Não é isso que está falando. Claro que nós vamos confiar, fora esse sentido, nós vamos confiar em pessoas do nosso círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Eu confio no outro, mas eu não posso confiar no outro e não confiar em mim. Senão eu vou ficar sempre dependendo que o outro me diga que eu sou válido. Porque eu não confio no que eu percebo de mim. Aliás, quando eu me percebo, eu não me percebo muito bem. Aí o outro tem que... Você acha que eu sou válido? Não, você acha que eu tenho jeito? Você acha que vale a pena? Você acha que eu tenho futuro? Você acha que eu vou dar certo? Por que você não acha? Deus não te botou aqui? Já é, como dizem os jovens, né? Já é. Então eu vou ter laços de afetividade, mas a questão sobre a certeza dos meus recursos e do meu potencial, isso é algo que eu tenho que ter confiança, é em Deus, não é? E ele continua, na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Diz lá o Salmo, tudo posso naquele que me fortalece. Não dispensa, porém, Deus, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Sim, Deus pode tudo na minha vida. Então, mas Deus, se quiser, Ele pode me arranjar me fazer passar no concurso. Não precisa nem estudar, porque se Deus quiser, eu passo. Não preciso me esforçar para conseguir um emprego, porque se Deus quiser que eu arrume um emprego, eu consigo. Então, Deus pode tudo, mas não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai,
Aí vem uma comparação. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade de seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Ah, meu filho, precisa estudar não, porque eu vou te dar uma mesada. Não, meu filho, não precisa construir sua casa não, porque eu já vou comprar uma casa para você. Não, meu filho, olha, não precisa disso não, porque eu... Como é que ele vai conseguir desenvolver suas potencialidades se tudo é dado para ele de graça? Né? Então, o trabalho dignifica a criatura na construção, seja no mundo físico, seja no mental, no emocional, no moral, né? Na construção dos nossos méritos, né? Méritos, virtudes. E ele conclui da seguinte forma: por que te manterás indeciso, se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Lindo, não é? Por que te manterás indeciso, se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? A questão é que muitas vezes a gente não fica satisfeito, né? Ah, mas eu tenho que fazer, é isso aqui que eu tenho que fazer hoje. Hoje o meu trabalho é esse aqui. Ah, mas eu não. Não. Mas é esse trabalho que eu tenho para hoje. É isso que eu tenho para hoje. Se eu fizer bem isso, eu vou estar dando o meu melhor diante de Deus, porque o melhor é sempre o que Deus espera de nós, e assim, para um aluno mais adiantado, lições mais difíceis, eu estou me colocando apto para outras coisas. Ai, mas eu já estou aqui há 2 anos nesse trabalhinho, nesse servicinho, nessa vidinha. Mas é a vida que Deus está me colocando naquele momento para viver. Se eu estou me esforçando, né, se eu estou fazendo tudo o que eu posso para melhorar, mas Deus continua dizendo, mas você vai ficar aí mais um pouco, eu tenho alguma coisa para aprender aqui. E agora, hoje, Deus quer que eu desenvolva os recursos que Ele me emprestou aqui. Vou dar o meu melhor, porque Ele espera isso de mim. E é o que Emmanuel fala no final. Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Linda mensagem sobre a fé. Vamos exercitar, não é? E vamos agora fazer a nossa prece. Coloquem nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma sugestão para o canal, para o programa, está bem? E se eu estou indo bem, se vocês acham que eu posso melhorar em alguma coisa, né? Se estiver nas minhas condições, eu farei. Meus recursos técnicos são poucos e eu estou lançando mão do melhor que eu posso no momento. Então, mas vamos lá construindo dia a dia, tá bem? Agradeço muito a todos. Vamos orar. Querido Jesus, médico de nossas almas, farol de nossas vidas, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Senhor, pelos trabalhos, pessoas que favoreces que se aproximem de nós neste momento da nossa vida. Se neste momento, Senhor, estiveres afastando de nós, do nosso convívio, algum afeto, que ele possa estar retornando ao mundo espiritual, ajuda-nos também, Senhor, a compreendermos esse momento, ajudando-nos a prosseguir aqui, assim também, orando a Ti, Senhor, para aqueles que regressam à pátria
espiritual também possam retornar, levando em seus corações a paz e o nosso amor. Que a Tua paz, Senhor, também envolvam os nossos irmãos que se encontram em sofrimento neste mundo, e são tantos, Senhor. Crianças, jovens, adultos, idosos, envolve-os, Senhor. Abençoa os anjos guardiões deste mundo que cuidam com tanto carinho dos seus tutelados. Que a Tua paz, Mestre amigo, esteja nos nossos corações e entre os nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, meus amigos, muita paz a todos. Até amanhã com mais um programa Gotas do Evangelho.